Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 42º programa O Espiritismo Esclarece e 22º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossas queridas amigas Patrícia Ferreira e Niva Marques Silva. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do cego que guia outro cego, descrita nos Evangelhos de Lucas, capítulo 6, versículo 39, e de Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14, e sua importante lição a todos nós. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, Patrícia Ferreira e Niva Marques Silva, a quem dou boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, sejam muito bem-vindas de volta ao programa e que bom terem podido estar conosco. E antes de iniciarmos nossas conversas, como de praxe, quero convidá-las, juntamente com os nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem, nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização de nossa proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do cego que guia outro cego, que é descrita lá nos Evangelhos de Lucas, como havíamos referido no capítulo 6, versículo 39, e de Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14. Sabemos que essa parábola é relativamente pequena, principalmente na narrativa de Lucas, como veremos. Então, vou colocar em tela para que nossos internautas possam acompanhar a leitura e, em seguida, passar às nossas convidadas para os seus cumprimentos e já ouvir suas primeiras impressões. Bem, temos a parábola aqui em tela e, como podemos ver, relativamente pequena a narrativa de Lucas. E seu evangelho, ele simplesmente ali escreve: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Já no evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 12 a 14, vemos o trecho que grafamos aqui abaixo. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Isso alguém perguntando ao Cristo, mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Parece um tanto enigmática essa parábola, entretanto, ela contém
um incrível ensinamento e bastante profundo, principalmente a nós que estudamos a doutrina espírita. Eu quero passar então aqui as nossas convidadas, Patrícia e Nilva, para fazer seus cumprimentos e já também tecer suas primeiras impressões quanto aos ensinamentos contidos nesta parábola. Passo então inicialmente a você, Nilva, para suas primeiras impressões, cumprimente nossos internautas, fique à vontade, por favor. Boa noite, Arivelto, boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de estudar um pouco mais a respeito das parábolas de Jesus. Nós, nessa oportunidade reencarnatória, é uma oportunidade de estudo, como em todas as outras. E estudando essa parábola, a parábola do cego que guiou do cego, está contida no contexto do Evangelho, né, em que os fariseus, muito hipócritas, valorizavam mais as práticas exteriores do que os preceitos das leis de Deus. Tinham a pretensão de ser os mais esclarecidos na época. Dando continuidade, depois nós vamos falar um pouquinho também da fé, não é? E da aquisição dos conhecimentos espirituais. É o que nós estamos fazendo aqui, evoluindo, crescendo, aprendendo e sabendo um pouquinho mais. E isso fica, então, para o próximo segmento. Gratidão, Niva. Bem interessante, realmente. Boa essa tua introdução aqui. Até pegasse essa questão histórica, que é muito importante também trazer sempre da parábola, porque toda a parábola, como a gente sabe, ela tem lá o seu contexto histórico, referia-se à época, mas para nós, estudantes da doutrina espírita, e certamente faremos isso agora ao longo de nossas discussões, é transpor isso justamente para a nossa época. Qual o simbolismo dessa parábola nos dias de hoje, e principalmente a nós que estudamos a doutrina espírita. Passo a você então, Patrícia, para as tuas considerações. Boa noite, internautas. Boa noite, Arivelton. Boa noite, Nilva. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, participando do programa da gravação. E na medida que nós vamos participando, nós também vamos evoluindo, vamos aprendendo, né? Como a Nilva nos falou desta parábola, ela nos fala sobre a nossa evolução moral e espiritual também, mas no sentido ali da questão da parábola de ser cegos, né? Ela nos fala de ser cego, mas do ponto de vista espiritual, não é apenas o cego de forma física, né? Porque aquele que é cego fisicamente, ele adquiriu essa cegueira diferente daquele irmão que enxerga e não vê, como é aquele também que ouve e não escuta, né? Então, os fariseus, os escribas, os saduceus da época, eles se levavam pelas práticas exteriores, né? Como a Nilva comentou, pelo formalismo. Então, se perdia, né? Em termos de fazer o bem e de caridade, eles sucumbiram, porque eles não seguiam os ensinamentos. No caso, eles não seguiam Deus, né? Seguir as leis de Deus e praticar elas. Eles iam pelas práticas exteriores, né? E a parábola, ela também nos fala das consequências, né? Que é da árvore má que ela será arrancada. Então, Jesus nos fala dessa árvore boa e dessa árvore má, que essa árvore ela é representada por nós, as pessoas, e se reconhece as pessoas, né, no caso simbolizada por essas árvores, boas ou más, através das nossas atitudes, que seria a nossa prática, seria nós colocarmos não somente as nossas palavras, mas nós colocarmos as nossas atitudes e gestos em prática, né, porque as pessoas elas vão nos seguir e elas têm que nos seguir pelos nossos exemplos, né? Porque se a gente não dá o exemplo, a gente não estuda
não estuda para aprender, a gente não busca a nossa reforma íntima, a gente não está se preparando para ensinar as pessoas, né? Então, se nós não estamos nos preparando, nós seríamos como cegos, guiando outros cegos pela nossa falta de preparo e também em nós levarmos o conhecimento para aqueles que necessitam, aqueles que já não estão preparados, como é que a gente vai levar para eles o conhecimento sem estar preparado também? E eles devem nos seguir, né? Nesse sentido. Perfeito, Patrícia. Eu quero colocar aqui um outro ingrediente. Eu pensei ali dos comentários de Kai Barchutel, lembrando sempre aos nossos internautas que a nossa literatura de referência, que basicamente todo o programa trazemos à tona para que os nossos internautas possam adquirir, até para ampliar seus conhecimentos. Estamos utilizando a obra de Kai Barchutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que colocamos aqui em tela agora. E a propósito desta parábola, eu pensei aqui um primeiro parágrafo que Kai Bar faz em suas análises, quando ele tece suas análises a respeito dessa parábola, em que ele diz assim: há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Então eu queria trazer essa questão assim, justamente porque a gente fala nos pseudo-sábios, né? Aquela pessoa que pouco estuda e se acha detentora de grande conhecimento e se acha, inclusive, dotada da missão de conduzir outros. Então eu queria trazer esse ingrediente também para essa conversa, e já passando para você, Nilva, como é que tu vê essa questão e trazendo mais também outras considerações que tu queira fazer? Sim, na verdade, Guvelto, existem muitos cegos, não é? Do corpo físico, né? Mas o que a gente nota, na maioria dos casos, são os cegos de espírito, ou seja, aquelas pessoas que não têm interesse, ou não estudaram, ou não querem, né, buscar os valores espirituais. Então, a nossa grande oportunidade, que é esta que nós estamos tendo agora, é do aprendizado, não é? Porque a gente vê encarnação após encarnação evoluindo, aprendendo um pouco mais, não é? Com relação às outras existências. Então, há cegos do corpo e cegos do espírito, realmente, não é? Nós temos a parte física e a parte espiritual. E se é horrível a cegueira do corpo físico, 1000 vezes pior é a cegueira do espírito. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, por enquanto, na parte material, na terra, não é? Para aprender, é óbvio, e, vamos dizer assim, e dar valor e crescimento às coisas do espírito. Porque senão nós continuamos a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo espírito, sem aprendizado, não é? Ou com aquele aprendizado estagnado. Nós estamos aqui para abrir esse leque de conhecimento e irmos em busca, né? Irmos em busca do esclarecimento espiritual. Por exemplo, vamos imaginar um cego dos olhos físicos caminhando sozinho. O que acontece? Ele tropeça aqui, ele tropeça ali, ele bate aqui, bate ali, né? Mas sempre vem alguém ajudar aquele cego. Mas se é aquele que não tem esclarecimento espiritual, como é que ele vai poder caminhar? A parte física é fácil, mas a parte espiritual já prejudica a sua evolução, não é? Ou seja, o físico sem nenhum problema, mas o espiritual são aquelas pessoas, não é, que estão perdendo a oportunidade, não é? Estão na cegueira, estão no mundo da ignorância, sem ter o aprendizado, enfim. Então, pelo que nós entendemos, esse tipo de cego, né, que não quer olhar as coisas espirituais, ele não procurou estudar os ensinamentos referentes às coisas do espírito e também nem acreditou na possibilidade de outras existências corporais,
porque ele está ligado nas coisas materiais. Não é? Certamente também ele ignorou saber o significado de algumas palavras, como lá imortalidade, eternidade, encarnação, quem é Deus, livre-arbítrio, além de outros significados. Então, o que acontecerá a esse cego quando ultrapassar as barreiras do túmulo, não é? Do desencarne dele? Então, ninguém pode saber sem aprender, nem pode aprender sem estudar, assim como ninguém pode ver sendo cego. Então, o comprometimento que nós temos a respeito disso, porque, na verdade, muitas vezes, nós buscamos a cura para os nossos males do organismo físico. E também vamos pedir aos benfeitores espirituais que intercedam a nosso favor junto a Deus ou junto a Jesus, mas pouco ou nada nós pedimos para a nossa cura espiritual, né? Que é o caso do Bartimeu, né? Que é um homem da época de Jesus, foi um cego curado pelo mestre na sua passagem pela cidade de Jericó, né? Ele era cego dos olhos físicos e, entretanto, ao ter a visão dele restabelecida, ele seguiu Jesus, buscando o quê? Saber e buscar enxergar mais com os olhos do Espírito, melhorar sua visão espiritual e sair das trevas que ele vivia. Ou seja, muitos de nós possuímos uma visão física maravilhosa, privilegiada, mas, entretanto, estamos mergulhados na cegueira espiritual. Patrícia, qual é a tua posição a respeito dessa visão física e essa visão espiritual, quando nós estamos mergulhados na ignorância, não é, na cegueira? Sim, é que a questão da cegueira, no caso física, ela é do nosso, uma expiação nossa, uma prova, né? Do ponto de vista espiritual, né? Porque algo no passado nós devemos ter feito, estamos passando por essa expiação da cegueira física. Mas, como tu disseste, tem os nossos irmãos que têm essa cegueira espiritual, porque eles não estão abertos para receber a verdade, não estão abertos para Deus, para se modificar, para crescer espiritualmente, moralmente. Eles precisam ter desejo, força de vontade, querer, né? Querer aprender, querer evoluir, mas aqueles que não querem, eles ficam nas cegueiras, né? Na cegueira, porque eles não estão abertos para a mudança. É interessante essa questão mesmo. E agora, enquanto vocês comentavam aí, eu lembrava desse bloqueio que causa a cegueira na maioria de nós, os encarnados ainda, porque, claro, costumamos dizer assim que o orgulho é a chaga da humanidade, né? E o orgulho é o agente cegador também, porque, como a Nilva havia comentado, um cego de nascença, normalmente, ele não é dotado desse orgulho no sentido de que não, eu vou fazer as coisas sozinho, porque ele sabe que ele vai tropeçar, ele vai cair, então ele permite que lhe ajudem. Quando aquele que tem a visão física e é cego pelo orgulho, pela vaidade, ele, mesmo sabendo que está incidindo erro, ele não permite que lhe ajudem. Raramente ele vai permitir, somente quando ele sofre a consequência do seu ato incorreto, é que ele acaba, no fim, com o tempo, quebrando essa vaidade, quebrando esse orgulho, então permitindo que os outros ajudem. Até porque, como eu havia comentado no início, normalmente sofremos um pouco aquele processo de auto-obsessão, no sentido de que nos achamos imbuídos de muitos poderes, muita força, estudamos um pouco, lemos alguns poucos livros e nos achamos detentores de todos os conhecimentos, com todas as respostas. E em verdade não é.
sabemos que quanto mais estudarmos, mais humildes precisamos ser com relação a este conhecimento, porque certamente vamos nos deparar com situações de provações, porque sabemos que quanto mais aprendemos, mais somos provados, porque não tem sentido nenhum você apenas acumular conhecimento sem haver uma situação de provação, né? É como na escola, estamos aqui na escola da Terra, mas fazendo um paralelo com a escola que vamos cursar, primário, secundário, nós estudamos as teorias e precisamos das provas para poder fazer uma verificação se aquele conhecimento foi absorvido. Então a vida é da mesma forma. Não adianta nós lermos 10 livros, leio um livro por mês da doutrina espírita, mas se eu não aplico e se eu não sou humilde, aquele conhecimento de nada vale. Ele precisa ser provado. E para eu provar aquele conhecimento, eu preciso de humildade. Eu preciso aceitar, justamente porque até a doutrina espírita nos traz que precisamos ter esse posicionamento. Então, como é que vocês veem essa questão desse ranço do orgulho, da vaidade, que nos cega, e não apenas nesse mundo, porque sabemos que se partirmos desse mundo para o mundo espiritual, findada a nossa encarnação aqui, quando chegarmos lá, chegaremos como cegos também, porque não entenderemos muitas coisas que estarão acontecendo, como a Nilva mesmo comentou, né? O que acontecerá a este cego ao passar as barreiras do túmulo? Vemos muitas obras espíritas que dizem justamente isso. Ficamos atônitos, entramos muitas vezes em colapso, porque não conseguimos entender o que está acontecendo, tentamos nos comunicar com os que ficaram aqui, no mundo material, não conseguimos também nos comunicar direito no plano espiritual, porque não conhecemos, desconhecemos. Como é que vocês veem isso? Fique à vontade aí, Nilva, pode ser Nilva. Sim, essa parte da visão física, né? O que nos atrapalha na visão física? É como se fosse uma catarata nos olhos, né? E a parte espiritual, tu já falou, é o orgulho, né? O orgulho que não deixa nós olharmos, não é, as coisas espirituais. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o exibicionismo, a falta de caridade, não é? A falta de amor, não é? Por isso nós estamos passando por essa densa pandemia, né? E aí tu pergunta, por que nós estamos passando por tudo isso, né? É resultado dos comportamentos do homem, né? Coisas que nós já fizemos, coisas que nós já erramos, falta de amor e de cuidado com o nosso irmão, com a natureza. E aqui eu trago uma mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Francisco Cândido Xavier, que ele diz o seguinte: se aspiras a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, assim guardarás os olhos bons a que se referiu Cristo. Então aqui está o remédio, para que a gente possa enxergar bem, para que a gente tenha a nossa visão espiritual clara, limpa, não é? Mas vai depender do nosso livre-arbítrio, né, da nossa escolha. Nós é que temos que vamos dizer assim, nos ligar, nos inteirar com a parte espiritual, da parte que é mais importante para o nosso processo de evolução e de crescimento, né? O ideal seria nós fazermos como Bartimeu, vamos dizer assim, ele não teve medo, ele teve coragem, ele pediu, não é, a cura para Jesus, e Jesus os curou, porque ele queria, a fé te curou, está no Evangelho, os ensinamentos de Jesus, ensinamentos divinos. Então imagina, nós da mesma forma, temos que ter a coragem para recorrer, não é, ao Pai, o nosso Criador, porque a gente sabe muito bem, né, que todo aquele que pede, recebe, não é? E aquele que procura, encontra.
E aquele que bate a porta, não é? A porta se abrirá. E encontrará o quê? Encontrará nessa busca a luz, o esclarecimento, não é? Eliminando essa cegueira espiritual. E aí vem o esclarecimento do Espiritismo, que diz que à medida que o indivíduo for esclarecido, ele compreenderá mais o verdadeiro sentido da vida. Vai depender do processo evolutivo dele, em que condições ele se encontra, ele vai entender até aquilo ali. No momento ele vai evoluindo, vai crescendo, como nós estamos agora nesse momento privilegiado, abençoado. Nós estamos num processo de transição planetária, não é? De regeneração da humanidade, né? Então aí esse ser, esse espírito, esse homem, quanto mais esclarecido for, ele vai se dedicar mais às coisas, às virtudes do próprio espírito dele, da evolução espiritual, em busca de quê? Da pureza, da perfeição, da felicidade, né? E no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui a instrução do Espírito Vianney, que era um sacerdote, e tem o título, esse item, de bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E o que ele diz, o que ele deixa, qual é o recado que ele nos deixa? Ele diz que todos aqueles privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. Me parece que Patrícia falou isso aí. Não é que, na verdade, uma das situações é a prova que ele está passando na vida material, né? Então, o Cristo ainda continua dizendo, se possui um olho mau, melhor arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele lhe cause a perdição, não é? Então, ele está se referindo aqui a valores morais, não é? Se nós não tivermos, vamos dizer, a nossa caminhada rumo ao homem de bem, não é? Nós estamos dificultando o nosso progresso, a nossa evolução, não é? O homem de bem, fazendo boas coisas, amando, praticando a caridade, sendo justo, sendo honesto, sendo benevolente, né? E ainda ele diz mais, quantos existem na Terra que um dia nas trevas amaldiçoaram terem visto a luz? Veja só, é o que nós precisamos, é a luz. Nós não podemos ficar nas trevas, nós não podemos ficar na ignorância. E ele, completando, como são felizes aqueles que suportam a prova de ficar sem a visão. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e pode ver mais do que aqueles que têm uma boa visão física. Nós já comentamos, agora estou complementando aqui. Então veja que bem-aventurado é o cego que quer viver com Deus. Todos nós queremos viver com Deus, porque os olhos abertos, eles estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. E os olhos fechados, eles estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus, não é? Vamos fazer uma breve comparação no momento da oração da prece do dia a dia. Se nós ficarmos com os olhos abertos, nós estamos dando atenção para as coisas externas. Se nós ficarmos com os olhos fechados, nós estamos olhando para dentro de nós, não é? Então, dentro de toda essa aprovação, não é, da visão, não é, para o espírito, dentro dessa vontade de estar próximo a Deus, de se elevar a Deus, não é? De fazer as coisas que realmente nos dão crescimento espiritual. O que tu acha dessa parte, Patrícia? Sim, é que nem tu disseste, né? A nossa evolução, tudo vai depender das nossas atitudes, né? Em relação ao cego, ele tá privado dos olhos, da visão, né? Fisicamente, mas a evolução dele depende de quanto que ele está ligado a Deus. Se ele está passando por aquilo ali sem blasfemar, né? Sem
blasfemar contra Deus, ele não está perdendo o fruto daquela aprovação. Eu quero trazer para colocar um ingrediente mais aqui. Vamos olhar para a atualidade, o mundo em que vivemos, tá? Como vocês veem esse pensamento de que o mundo diariamente nos seduz à cegueira? A mim parece que cada vez mais, e a gente vê isso justamente por uma mídia que se especializa cada vez mais em nos induzir à cegueira. Ou seja, vamos olhar para fora cada vez mais. É meio tipo assim, como se fosse uma espécie de lema. É proibido olhar para dentro, olhe apenas para fora. Para o que nós mostrarmos, isto é realidade. Então, temos aí presente infinitas realidades sendo mostradas por diversas mídias. Como é que vocês veem essa questão com relação à proposta trazida pela parábola? Realmente, Arivelto, são as coisas da matéria, né? Nós estamos vivendo no mundo terreno, que é um mundo essencialmente de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de concorrência, de disputa, de títulos, de fama, e por aí você vai, não é? Então, como tu disse, se tu olhar para fora, não é? Tu estás neste mundo aqui, tu estás cego para as coisas do espírito, permanece comercializando, vendendo, enganando, ofendendo, enfim, essas coisas que não nos levam ao processo de melhoria espiritual, enquanto que a proposta, o objetivo de nós estarmos aqui é para evoluir espiritualmente, porque tanto aqui no plano terreno como no plano espiritual, nós evoluímos, não é? Nós temos a oportunidade de aprender, e sempre nós aprendemos de uma forma ou de outra, mas como nós estamos no plano terreno, vivendo aqui, de carne e osso, como se diz, então realmente, aonde, vamos dizer assim, vigora e se nota assim claramente, não é, o apego às coisas, a disputa, não é? Eu quero mais dinheiro, se eu tenho um carro eu quero 2, a casa que eu tenho não está boa, eu quero aumentar, e se aumenta, não está gostando, tem que melhorar. Então a ganância, isso implica, não é? Vamos dizer assim, na falta de visão, vamos dizer assim, para que nós busquemos essa aproximação com Deus. Nós temos que estar próximo do divino. E as pessoas hoje não estão próximas do divino, não é? Estão próximos de negociações, de coisas externas, de coisas materiais que não levam a nada. Por isso, tanta morte, tanto assassinato, tantas coisas que acontecem, que a gente liga uma televisão, a maioria dos canais fala nisto, se liga no rádio é a mesma coisa, ou seja, o povo está apegado nessas coisas de matéria, está faltando o amor, na humanidade toda. Eu vejo aqui, Arivelto, não sei. Patrícia, me diz uma coisa. Bom, dizem que não é muito cortês perguntar se a idade de uma dama, mas acredito que você tem, no mínimo, metade da nossa idade, né? Então, não sei o que você regula, o quê? 25 anos, 26? Qual é a sua idade agora? Não, eu tenho 39. Meu Deus, tá com uma sacaninha de guriazinha aí, parece... Eu vou fazer 40 em dezembro. Então dá um pouquinho mais do que a metade da minha idade, mas certamente, com esse teu olhar um pouco mais jovem, como é que tu vê isso que a gente comentou agora há pouco, porque essa faixa, assim, 20 a 30 anos de idade, basicamente... tem uma normativa de vida, de valores, de visão completamente diferente. Nos veem até meio como ETs, assim, sabe? Porque, vocês são de um mundo... Como se nos comparassem a tiranossauros.
vocês não precisam mais, o mundo agora é nosso, dizendo na visão deles. Como é que você vê esse conflito todo, esse conflito de valores? Nós temos hoje, em relação como é que tu veria assim, em relação a décadas passadas, na tua fase de 20 anos, por exemplo, aumentou esta cegueira, né, entre esta faixa etária? Como é que foi isso? É que antigamente as coisas eram mais rígidas, né? Os valores eram diferentes, aí quando vai se alargando muito assim, dando muita liberdade, como é hoje, tem que cuidar, né? Porque a juventude, ela pode se perder com muita liberdade. Antes, no caso das crianças, né? Elas brincavam mais, elas interagiam mais com as outras crianças. Agora, nessa época, se deixar, elas ficam mais no videogame. Então, tem essa diferença, né? E os pais também, eles têm que, né? Os pais trabalham muito, eles estão ali na aquisição dos bens materiais, mas às vezes eles se descuidam da parte moral dos filhos, da educação, né? E depois tem as consequências, porque eles estão deixando de ensinar essa criança, de dar para ela essa parte dos valores morais, e depois eles vão sofrer essas consequências com a própria criança, com as atitudes dela no futuro, né? Dessa falta deles cuidar, deles vigiar essa criança, de ver o que elas olham na internet, de ver como é que ela está progredindo, como é que ela está evoluindo, né? De acompanhar essa criança. Nilva, tu acha então que poderia assim, a gente poderia de repente afirmar que essa nova geração, ele meio que está confundindo a realidade de um mundo virtual com a realidade material aqui que vivemos, porque nós temos a nossa realidade material, que é o que vemos, observamos diariamente, mas tem uma realidade, uma fantasia que tem se criado nesses mundos virtuais de jogos, com valores, sabe, com personagens. E a mim parece, às vezes observando as crianças brincando mesmo no playground aqui do meu condomínio, me parece que as crianças introjetaram personagens virtuais e elas não vivem, elas não são mais crianças como a Patrícia comentou, aquela época que nós brincávamos, soltávamos pipa no campinho, brincávamos de carrinho, fazíamos carrinhos de lata. Então nós mexíamos fisicamente, modificávamos coisas para brincar, construíamos brinquedos. Hoje está tudo dentro de um mundo virtual, ao ponto que me parece, eu não sei se é uma percepção só minha, de que as pessoas começam a assumir quase que identidades de personagens fantasiosos, ou seja, piorando mais, obscurecendo mais ainda essa cegueira. Como é que tu vê isso? Na verdade, são épocas, né, Elivelto? São momentos, né? Cada época tem as suas características, né? Eu acho que tudo isso, computador, toda a informática, tudo isso que existe, jogos eletrônicos, tudo é evolução. Não é nós fazíamos, como tu falaste, carrinho de lata, bonequinha de pano, as 5 Marias, brincávamos com biboquê, tantos brinquedos que hoje, não é, o jovem de hoje, a criança de hoje não sabe, não acha que é uma coisa muito, como é que eles chamam, muito quadrado, que eles não conseguem entender como é que nós vivemos isso, com uma boneca de pano no braço, brincando de casinha, não é? Hoje, com 13, 14 anos, tu olha para uma menina, para um menino, eles já têm um aspecto de adultos, porque eles não viveram, que é um exemplo, quem sabe, essa infância adequadamente. Mas o que me chama a atenção, e que é muito importante, é a educação espiritual dentro do lar. Eu acho que isso aí é a primeira coisa, não é? No momento que nós, desde bebê, fazer preces perto do bebê, conversar com a criança, depois vai crescendo conforme a faixa etária, vai contando historinhas, não é? É uma educação espiritual que a criança tem que ter, não é? Apresentar Deus, apresentar Jesus dentro do nosso lar, para que essa criança
tenha uma experiência, não é, da importância, não é, desses valores na vida dela. Pode até ter um computador, não tem problema nenhum. Pode usar o computador, pode jogar, não é, moderadamente, né? Tem jogos que são até proibidos, mas não deixar passar em branco as coisas espirituais, não é? Seja lá a religião que for, não é? Nós aqui, o que estamos na nossa vida desenvolvendo e praticando, não é? É a doutrina espírita. Mas o católico, o evangélico, o protestante, cada um na sua religião, com seus princípios, né, religiosos, filosóficos, incluindo ou trazendo para dentro do lar esse conhecimento. Eu vejo assim, não é? Porque se uma criança não tem orientação, né, dos pais, automaticamente alguém vai tomá-lo em suas mãos, em seus braços, não é? E é drogadição, e a perdição, e o alcoolismo, a prostituição, é o que se vê. São as coisas da matéria, que eu pouco há tempo atrás aí já citei, não é, que nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu me referi à educação espiritual, de extrema importância. Perfeito. Tu vês também isso, até pela tua formação, Patrícia, como professora atualmente, voltada para essa área infantil, tu vê bem essa questão dessa responsabilidade do lar, essa paterna, materna, no sentido de trabalhar em cima justamente desses cuidados para que consiga se reduzir, minimizar o máximo que se possa esta cegueira, justamente para que quando esta criança, que depois se tornará um adulto, ela possa ter uma vida mais fraterna, mais harmônica dentro da sociedade, e quando retornar à pátria espiritual, estar bem também, porque a gente sabe, nós que estudamos a doutrina espírita e que já lemos algumas obras bastante profundas, sabemos que realmente os impactos do retorno à pátria espiritual acaba sendo bastante traumática para alguns em função dessa cegueira espiritual. Como é que tu vê isso já agora nos dirigindo para a parte final do programa? Eu gostaria de então terminar com essas tuas impressões. É como a Nilva falou, como eu falei antes também, a tecnologia, a colocação da Nilva, que a tecnologia, ela existe, ela é importante porque ela é a evolução, mas ela não pode ser maior que a evolução espiritual e moral, ela não pode passar à frente, né? A gente tem que evoluir moral e espiritual, né? Não pode apenas ficar na tecnologia ou na parte material. Então, o pai e a mãe, eles têm que buscar dar essa educação para a criança no lar, essa educação moral de valores desde pequena, né? E acompanhar essa criança, não apenas deixar a criança dar à criança subsistência material, não adianta dar a ela todos os brinquedos, todas as coisas caras, fornecer para ela condições tecnológicas, se faltar para ela a evolução moral, espiritual, se faltar amor, se faltar carinho, se faltar conselhos, né, para que essa criança ela evolui, ela não cai no mundo de perdição, nesse sentido. E tem outra parte ali da parábola também que eu gostaria de comentar, que é sobre a árvore que o Pai Celestial, né, a árvore que Deus não plantou. Então, que nós já falamos em outras palavras, essa árvore que Deus não plantou, ela simboliza todas as religiões que querem conseguir bens materiais à custa dos seus seguidores, essas religiões que buscam meramente pelos bens materiais
mas são religiões que não estão seguindo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? Essas religiões ou essas associações que se aproveitam das situações das pessoas para conseguirem bens materiais, né? Toda essa árvore que Deus não plantou e que vão sofrer consequências das suas atitudes, que é na lei de causa e efeito. É porque eles estão utilizando algo que deveria ser bom incorretamente, que é essa condição que Deus deu de levar o bem, levar o amor, levar a fraternidade para aqueles irmãos que estão ali também ainda na cegueira buscando alguém, né, que os faça seguir, né, no caminho do bem. E como se eles não estão cumprindo essa missão, aí seriam cegos guiando outros cegos, né, nesse sentido. Perfeito, ótimo. Bom, chegamos ao nosso tempo limite aí, e aí eu quero agradecer as nossas convidadas, Patrícia e Nilva, por terem se disponibilizado a estarem conosco, enriquecendo o nosso programa com suas opiniões, com as suas visões a respeito deste ensinamento tão precioso do Cristo, como foi dito no começo, né, principalmente a nós, estudantes da doutrina espírita, que, como já havia também ali comentado, de nada adianta lermos um livro espírita por mês e verdadeiramente não colocarmos em prática aquelas observações que ali estão, que nos despertam. O objetivo do livro espírita não é apenas trazer historinhas, romances ou coisas parecidas, mas nos despertar, abrir nossos olhos para a visão espiritual, para essa percepção de que, como espíritos, estamos aqui presentes justamente por um tempo determinado para conseguirmos ampliar nossas percepções, nosso aprendizado, corrigir falhas e nos conscientizarmos cada vez mais que somos espíritos que estagiamos na carne de tempo em tempo para colocar em prática conhecimentos absorvidos e nos melhorarmos, ajudando também a melhora do mundo. Bom, eu quero convidá-las a compartilharmos de uma prece para que possamos encerrar nosso programa de hoje, então elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos e ao benfeitor espiritual deste programa, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que tivemos de aqui estar para discutir mais uma das excelsas parábolas do Cristo e que tanto nos tem a ensinar. Muito obrigado, amorosos amigos, se conosco hoje e sempre, e abençoa também a todos os nossos internautas. Gratidão a todos e convidamos a vocês, queridos amigos internautas, a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até o próximo sábado, com um novo convidado, uma nova dupla e uma nova parábola. Deus abençoe a todos. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.